Queridos amigos, queridas amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Movimento de Adolescentes e Crianças, das comunidades eclesiais de base. Estamos aqui para mais um encontro, uma roda de conversas. Terceiro domingo da Páscoa. Que tempo maravilhoso de se viver intensamente toda a riqueza espiritual dessa experiência da passagem libertadora de Deus na vida da gente e na vida da humanidade. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova, segunda ótica da classe trabalhadora. É um pequeno programa do Movimento de Trabalhadores Cristãos. A gente convida você a curtir, compartilhar, divulgar com mais pessoas. Na semana passada, por alguns probleminhas técnicos, a gente teve uma certa folga, e aí a gente retoma nesse terceiro domingo pascal, nesse tempo de Páscoa para todos e todas nós, aqui em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, vivenciando o Jubileu da Esperança da classe trabalhadora, nessa semana da classe trabalhadora. Então, mais uma vez, uma feliz Páscoa, nesse tempo pascal, a toda a classe trabalhadora. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Da morte é vencedor, da vida é campeão. Da morte é vencedor, da vida é campeão. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. As mãos se dão, céu e terra, é uma só louvação. As mãos se dão, céu e terra, é uma só louvação. Esse terceiro domingo da Páscoa, a terceira semana pascal, o Evangelho é de João, capítulo 21, de 1 a 19. Depois dessas coisas, Jesus mostrou-se de novo aos discípulos no mar de Tiberíades. Mostrou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, o chamado Gêmeo, e Natanael de Caná, na Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Diz-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles dizem-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e subiram para o barco, e naquela noite não apanharam nada. De manhã cedo, Jesus pôs-se de pé na praia, embora os discípulos não percebessem que é Jesus. Ele diz-lhes: rapazes, não tendes algo para comer? Eles responderam-lhe: não. Ele disse-lhes: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis peixe.
Eles lançaram e não tinham força para arrastar a rede, tal era a abundância de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que é o Senhor, vestiu uma peça de roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, pois não estavam longe da terra, mas apenas à distância de 200 cúbitos. Vinham arrastando a rede de peixes. Quando desembarcaram em terra, veem carvões ardendo e um peixe por cima da brasa e pão. Jesus diz-lhe: trazei alguns peixes dos que apanhastes agora. Então Simão Pedro foi e arrastou a rede para a terra, cheia de peixes graúdos, 153. E, apesar de serem tantos, a rede não se rompera. Jesus diz-lhe: vinde almoçar. Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhe: tu quem és? Sabendo que é o Senhor. Jesus vem e toma o pão e dá-lo aos discípulos, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de terem almoçado, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Pedro disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus diz-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro diz-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz-lhe: arrebanha as minhas ovelhas. Jesus diz-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez: tu me amas? E diz-lhe: Senhor, conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém, amém, te digo. Quando eras mais novo, vestia-te e andavas por onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te vestirá e te transportará onde não queres ir. Jesus disse isso, indicando com que morte Pedro glorificaria a Deus. E dizendo isso, diz-lhe: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo pascal. Primeira coisa que me lembra desse texto bíblico é a música cantada por Paulinho da viola, né? Não sou eu quem navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não é a gente que se carrega, é o mar quem conduz. O mar é extremamente simbólico para esse texto bíblico, mas para toda a caminhada cristã das primeiras comunidades. Tão forte que Tiberíades é um lago, mas o evangelista escreve sempre como mar, para falar que não é questão geográfica, mas é questão simbólica. Pescar naquele lago é se atirar ao mar, é se lançar ao mar. Ali começa o diálogo daquela primeira comunidade, e o diálogo pascal com Jesus se dá ali também. Não estavam todos os discípulos, apenas 7, também um número simbólico. Na ressurreição, na sua Páscoa, Jesus se encontra com os 7 povos, ou seja, a sua boa nova de ressurreição não é só mais para aquele grupinho, mas se encontra com aquele grupo que tinha sido chamado a pescar homens, a pescar pessoas,
a ir pelo mundo pescando gente para essa nova comunidade, para essa nova realidade. E por que voltaram a pescar peixes? Certamente há quem diga, não, eles estavam indo para aquela região para começar a evangelização, e aquilo era uma forma de estar inserido no contexto do local. Mas há um simbolismo aí forte, sim. Aqueles que foram chamados a deixar de pescar peixes para pescar homens, para pescar pessoas para as comunidades, voltaram a pescar peixes. Voltaram a passar por uma mesma situação e não reconheciam naquela comunidade a força da ressurreição ainda. Se juntam, Pedro vai pescar, os outros dizem a gente vai também. E daqui a pouco Jesus chega e eles não reconhecem Jesus. A gente não sabe por quê, mas a gente pode fazer algumas leituras disso. Se alguns deles estavam esperando o Cristo, guerreiro, lutador, e se decepcionaram com o Cristo, que quer o diálogo, que acolhe, que denuncia, mas que o amor vai dar a última palavra sempre. Depois da ressurreição, talvez alguns ainda quisessem um Jesus mais glorioso, brilhante, superstar, né? Um Jesus super-homem. Chega um homem simples perto do barco e faz a pergunta mais simples e mais humana possível. Vocês têm alguma coisa para comer? É o que há de mais humano na gente, a fome. Ora, o ressuscitado, o corpo glorioso que ninguém mais pode tocar, pedindo peixe para comer, para colocar na boca. O ressuscitado tá de bucho vazio, a gente nem sabe se ele tem bucho vazio. E Jesus vem humanamente, simplesmente, fazer esta pergunta. Vocês têm algo para comer? O Cristo ressuscitado, que em muitas igrejas e em muitas comunidades cristãs, no dia da Páscoa, a gente viu vários desses vídeos pelas redes sociais, se pregou como um Cristo superstar, glorioso, e a gente que pendurou imagem de Jesus ressuscitado no meio da igreja para sair voando. Teve gente que fez carros alegóricos. Esse Jesus ressuscitado não é o Jesus ressuscitado da Bíblia. O Jesus ressuscitado da Bíblia tem as chagas, tem as feridas e mostra. É simples e chega no pé do barco e diz, tem algo para comer? É o Jesus que não renega a trajetória histórica de luta, de sofrimento, de dor, de paixão, cruz e morte. Então, quando a gente chega em algumas igrejas de vários segmentos e tem uma placa na frente assim dizendo pare de sofrer, ora, isso não é uma frase pascal. O Jesus ressuscitado assume a sua história e assume a nossa história. Assumindo a nossa história, assume também a nossa condição humana de sofrimento e de prazer, de dor e de festa, de descontentamento e de alegria. Esse Jesus que é ressuscitado, mas que faz a pergunta, vocês têm algo para comer? Pedro e os demais não reconhecem e diz, não. E ele mais uma vez diz, joga a rede para o lado direito, lá vocês vão achar. Acha uma multidão de peixes. Algumas traduções usam o termo multidão de peixes. Isso é simbólico, porque a gente sabe que o coletivo de peixes não é multidão. Multidão é coletivo de pessoas. O evangelista volta a fazer o questionamento dentro do texto para que esses pescadores de peixes voltem ou continuem a pescar gente. A multidão de peixes. Mas multidão é gente. Multidão é pessoa. Os outros estão perto do barco, correm para ajudar, porque é muito peso, mas a rede não se rompe. Mesmo com a dificuldade de carregar o fardo, de caminhar com muita gente diferente,
a rede não se rompe para quem tem na meta, na sua comunidade, na sua pastoral, nos seus espaços, para quem tem a vivência da experiência do ressuscitado. Para quem olha para o ressuscitado, a rede não se rompe mesmo pesada. Eles fazem isso. Um dos discípulos, aquele que coloca no texto que era o que mais amava, diz: é o Senhor. Pedro, na hora, coloca a roupa, o cara está pescando, o pescador, né? Quando vai para o alto mar, ele fica nu, ou fica só numa bermudinha, fica só com alguma roupa de baixo, mas no calor. Então, até hoje, quem vai pescar em alto mar não fica todo de roupa, fica mais à vontade possível. Pedro coloca a roupa e se atira ao mar. Alguns podem dizer, porque estava nu e aí estava com vergonha. Mas o gesto de botar a roupa é o mesmo gesto que Jesus faz de botar o avental. Tem uma lógica do serviço também. Esse gesto é bonito. Jesus chama esse povo para a beira da praia e lá Jesus já está, eu espero que tenha sido um dia de domingo, porque Jesus já estava com o churrasquinho pronto. A brasinha pronta no carvãozinho, o peixe em cima e o pãozinho do lado. Jesus na beira do mar tinha preparado o churrasquinho para os trabalhadores, para os pescadores. Isso é Eucaristia, isso é ação de graças, isso é ceia, isso é festa. Ressurreição é isso, é festa. Né? É o churrasquinho na beira da praia. Jesus chama, Jesus oferece a ceia. Isso é muito bonito. Aqueles trabalhadores, Jesus oferece a ceia. Mas Jesus sabe que trabalhador, que trabalhadora, tem muitos dons, tem muito a oferecer às nossas comunidades. Então ele só não chama, não. Ele chama e diz: tragam alguns peixes também. Vocês têm dons, tragam os dons de vocês. Vocês sabem fazer muitas coisas, nos ofícios, na arte, na vida, na música, em todos esses lugares. É esse Jesus que sabe que nós temos dons, que convida a gente para fazer ceia na beira da praia. E eu estou falando de maneira muito simples, mas é interessante notar. Jesus chama esses trabalhadores depois de uma noite toda. A noite como símbolo antigo, né? Do prelúdio, daquela coisa. O Shakespeare dizia, né? Sobre o prelúdio da morte, falava do sono, o sono que a gente tem à noite. E o dia amanhecendo é a ressurreição. Jesus é o símbolo de Jesus é o sol, é o dia, é a ressurreição. No domingo de Páscoa, quando a gente cantou no Salmo, este é o dia que o Senhor fez para nós, muita gente acha que a gente está falando que Jesus fez um dia para nós, que é o dia de Páscoa. Não! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Deus fez um dia para nós, e o nosso dia se chama Jesus. O nosso sol, o nosso amanhecer. Este é o dia que o Senhor fez para nós, que é o próprio Cristo. Alegremos-nos nele, no Cristo, e exultemos nele, no Cristo. E Jesus é o dia que amanhece para aqueles trabalhadores. E amanhece com carvão, brasa, peixinho, uma ceia pronta, um churrasquinho. Mas com os dons deles. A partir daquela cena da ceia, ninguém se atreve a perguntar: sim, mas o Senhor é Jesus mesmo? Como é? Nós estamos indo... Não. Todo mundo já tinha percebido, no gesto da partilha, na amorosidade, na festa feita, que era ele. Isso já estava claro. Ninguém precisava mais dizer nada. Quando ele diz isso, Pedro puxa
vai e arrasta a rede para perto da terra. A rede tinha 153 peixes e não se rompe. Por que que a rede, que antes precisava de 7 pessoas para carregar, Pedro naquela hora puxou sozinho e não rasgou a rede? De onde Pedro tirou essa força? De 7 homens. A gente leu bem esse texto. A rede precisava, no começo, que os 7 homens puxassem ela, porque era grande, era pesada. Agora Pedro puxou a rede sozinho para perto da praia. E olha que é perto da praia, ou seja, não tinha nem mais água para ajudar a boiar, para dar um solavanco, não. Era da terra. Como é que Pedro sozinho conseguiu a força de 7 homens para puxar aquela rede sem romper a rede? A força de compreender, de reconhecer o ressuscitado faz a gente puxar redes muito pesadas nas nossas comunidades, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa militância. Quem quiser puxar as redes sem que elas se rasguem, precisa fazer a experiência do ressuscitado. Senão, não dá. Quando Pedro faz essa experiência, a cena se volta para ele. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Arrebanha as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro se abusa, fica triste. Talvez relembre da sua negação. Em contraposição, Jesus não quer perdão. Jesus não quer pedir de meu Senhor, me perdoe porque eu sou isso. Então, Jesus quer ato de amor mesmo, gesto correto. Ele não pergunta: Pedro, tu estás arrependido? Não, ele diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus diz: então, cuida dos teus irmãos. Olha, hoje tu vai para qualquer lugar, mas vai ter um momento em que tu vai abrir os braços. Olha o gesto da cruz. Você vai abrir os braços, vão cingir você e vão levar você para onde você não quer ir. Foi o mesmo que fizeram com Jesus. Pedro, na sua caminhada, vai ser chamado a passar pela mesma experiência que Jesus passou. Vai ter seus braços abertos e vai ser levado para onde não quer ir. Isso é o Evangelho de Páscoa. Por que é que termina com isso? Ora, gente, não foi um texto escolhido porque o Papa Francisco morreu há pouco tempo, não. Esse é o texto do terceiro domingo da Páscoa. Mas, com felicidade, a gente lembra disso. O nosso irmão Francisco fez a Páscoa há pouco tempo. E foi pascal mesmo. Ele falou com o seu povo e deu a bênção no domingo de Páscoa. E na segunda-feira da Pascuela, ou seja, na segunda-feira da 8ª da Páscoa, ele descansa. Ele faz a sua Páscoa. Mas quem acompanhou Francisco sabe do seu sofrimento. Eu não estou falando só dos últimos meses de doença, não. Inchado, respirando difícil, a gente olhando aquilo e dizendo: meu Deus, tenha misericórdia do nosso irmão. É do Francisco, que é filho de imigrantes, que é neto de imigrantes. É do Francisco que passa pela ditadura na Argentina, que sofre com tudo aquilo, que vai ser padre, bispo e cardeal das favelas, que vai ser papa, um dos papas mais proféticos, mais humanos, mais carinhosos, mais políticos no melhor sentido e no mais honroso sentido que o termo política tem, mas um dos mais apedrejados, um dos mais sofridos. Desde o primeiro dia de papado que Francisco carregou uma cruz. Mas certamente, nos momentos mais difíceis, Francisco deve ter ouvido a voz do ressuscitado dizer: Francisco, você me ama. Então cuide dos seus irmãos. Esqueça o resto.
Porque dias virão e que vão lhe colocar numa cadeira de rodas e vão lhe levar para onde você não quer ir. Esse texto nos lembra o quão bonito é essa sucessão, essa presença de Pedro na figura de Francisco. Com isso, eu não estou querendo voltar na velha história de que Pedro é o primeiro Papa. Pedro é o apóstolo, chefe dos apóstolos, irmão dos outros irmãos, e nesse sentido a gente pode dizer sim, então Pedro era o primeiro Papa. Mas Pedro não é o primeiro pontífice romano nessa lógica que a gente tem hoje. Quem chega no Vaticano vê uma imagem de São Pedro, uma mitra, um báculo, com roupas de papa. Não tem nada a ver, Pedro nunca vestiu aquilo. Não é, a gente não tem que pegar Pedro e moldar a lógica institucional. É a igreja que cada vez mais tem que se reaproximar do Pedro. E foi isso que Francisco fez. Mais do que Pedro ser o antecessor de Francisco, é Francisco que foi o sucessor de Pedro. E ele foi esse Pedro. Deve ter tido suas contradições, suas vicissitudes, como Pedro teve. Mas do barco olhou para o ressuscitado, se vestiu para se colocar em serviço, levou seus peixes, seus dons, arrastou essa rede pesada que se chama igreja. Ele arrastou, e do mesmo jeito que Pedro, muitas vezes, ele arrastou sozinho. E sabe o que é bonito? A rede da igreja que Francisco puxou não se rompeu. Ainda está aí com muita gente na militância. Como aquela sua amiga, a irmã, que mora na rua com pessoas de circo, com migrantes e pessoas trans. Essa rede não se rompe. E agora a gente pode se perguntar, a gente ama Jesus também? A gente ama o nosso irmão Pedro, que começou essa caminhada? A gente ama o nosso irmão Francisco? Então vamos cuidar das nossas comunidades? É tudo bem que a gente reze para que o conclave eleja alguém próximo de Francisco, próximo da igreja original, mas antes mesmo disso, vamos viver esse legado nas nossas comunidades? Vamos chegar perto das nossas comunidades com o olhar e o carinho que Jesus tem. Vamos chegar com as nossas brasas e peixes na beira da praia das nossas comunidades e chamar o povo para cear com a gente. É isso que a gente precisa fazer primeiro. Antes mesmo de rezar por um novo pontífice. O que a gente deve rezar é para que esse encontro não seja um conclave, um conchave, seja um concordes, seja um coração, com gente que faça, que reze e que peça ao Espírito Santo muita luz para que a igreja pobre, sofredora, martirizada e marginalizada continue tendo vários franciscos espalhados pelo mundo, vários franciscos e várias claras. Então, diante do círio, que é essa haste bonita, com a luz em cima, sinal do ressuscitado, a gente louva a Deus pela vida do nosso irmão Francisco. A gente louva a Deus por esse sinal, por essa referência, por essa trajetória de cruz e de ressurreição. Por fim, eu queria dizer que esse texto bíblico de ressuscitado, ele mais uma vez indica qual é a opção de Jesus. Quando Jesus nasce em Belém, os anjos aparecem primeiro à classe trabalhadora. Os pastores são os primeiros a receber a notícia de Jesus. Quando Jesus ressuscita, os primeiros, aqueles que vão ouvir a mensagem da ressurreição, são os pescadores. Do começo ao fim, Jesus não arreda o pé, não finge, não faz média, não diz, olha, é opção pelos pobres, mas tem os pobres de coração, tem os pobres, tem a pobreza espiritual. Não faz média, não faz proselitismo. Jesus assume diretamente a opção que tem.
Jesus tem consciência de classe, com certeza. E ele aparece aos pescadores com a ceia, como se estivesse aqui no Pina, na Praia do Buraco da Véia, numa segunda-feira, e que a segunda que a classe trabalhadora que trabalhou no domingo, garçom, pessoal de salão de beleza, pessoal que trabalha em hospital, pessoal que trabalha na feira, aí na segunda-feira vai todo para a praia, como se Jesus estivesse chegando lá, com um carvãozinho, com um peixinho, dizendo, vem gente, vem para cá. Jesus opta pela classe trabalhadora. É por isso que a gente, nessa semana da classe trabalhadora, a gente precisa intensificar nos nossos espaços de coletivo, de movimentos sociais, de sindicato, de pastoral, de igrejas, de terreiros, de comunidades religiosas, a luta pelo fim da escala 6x1. E mais do que isso, lutar por uma escala 4x3. Mas no passo a passo, vamos lutar contra a 6x1. O nosso companheiro Lula, no 1º de maio, fez um pronunciamento forte, defendendo o fim da escala 6x1. A gente precisa começar a fazer pressão nos parlamentares, no parlamento. Quais são os parlamentares que a gente conhece? Eu não estou dizendo quais são os parlamentares que a gente gosta, que a gente tem perto, não. Todos os que a gente conhece, todos os que o pessoal do nosso bairro votou. Teve gente do nosso bairro que votou em parlamentares de ultradireita, bolsonaristas. A gente tem que chamar esse povo também para dialogar e pedir para eles fazerem pressão nos seus parlamentares. Todos, de esquerda, de centro, de direita, de ultradireita. Todos precisam ser responsabilizados por uma escala injusta, cruel de trabalho. A gente precisa insistir. A luta contra a escala 6x1, ela está começando, ela não pode ficar parada. A gente precisa lutar por isso. Dentro desse jubileu da esperança, dentro desse tempo bonito que o Papa Francisco chamou para a gente de esperança. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. E é por isso que, se você estiver vendo esse vídeo até às 14h desse domingo, ainda dá tempo, se você for da região metropolitana do Recife, a participar do Jubileu da Esperança da Classe Trabalhadora, promovido pelo MTC, pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos, junto com a Arquidiocese de Olinda e Recife e as pastorais sociais, entre elas Igreja em Saída, a Articulação Igreja em Saída, que a gente tem aqui também, e o Fórum Gente de Fé. Então, você pode chegar na matriz de Beberibe, no bairro de Beberibe, matriz Nossa Senhora da Conceição, em Beberibe, e às 16h30, para as 17h, nós vamos ter a celebração eucarística do Jubileu da Esperança da Classe Trabalhadora. Então, se você está vendo esse vídeo, hoje, sábado, ou até o domingo, até as 14h, ainda dá tempo nesse domingo, 4 de maio, 16h30, Jubileu da Classe Trabalhadora, na matriz de Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Beberibe. A gente está junto com o Movimento de Trabalhadores Cristãos, dizendo, em torno do altar que Jesus preparou para a gente, como naquela praia, que a gente quer Páscoa, quer vida, quer ressurreição, e ressurreição para a classe trabalhadora é o fim da escala 6x1. É isso. Desejo muita saúde, muita paz, muita Páscoa, muita ressurreição para a gente. Eu sempre termino com um trechinho de uma oração ou de um salmo, e um que me lembrou, uma música que para mim é um salmo, que é muito bonito, que é até do pai de uma grande cantora que morreu esses dias, Nana Caymmi, mesmo às vezes com alguns pronunciamentos e ideias não tão afeitos à classe trabalhadora, mas uma voz linda, uma pessoa de um rigor musical
que educou, formou e ajudou muito a gente a enxergar o mundo com mais beleza. E aí o seu pai cantava Suíte dos Pescadores. Me lembra muito essa coisa dos 7 discípulos que vão para a praia pescar, quem vai para o mar não sabe como volta, e Jesus na beira da praia com a ceia pronta. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Amém. Muita saúde, muita força, muita luta. Boa Páscoa para todos e todas nós. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia, aleluia. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.